Olá a todos e bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho, hoje sobre a região da Bairrada. E tenho comigo o Pedro Soares, que para além de amigo já de longa data, é enólogo, tirou Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e depois ainda fez umas incursões pelo vinho verde, mas rapidamente voltou à sua base, que é a Bairrada, que são as suas origens. Trabalhou em algumas empresas e hoje em dia é o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Pedro, obrigado por teres aceito o meu convite. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo e falarmos um pouco. Conta-me um bocadinho das tuas origens. Porque é que de repente foste para Trás-os-Montes tirar Enologia? Eu sou aqui mesmo da Bairrada e, portanto, aqui no centro de uma pequenina aldeia chamada Mofores. E na verdade, a verdade é que o meu pai sempre trabalhou numas caves, não teve outra função, era administrativo nas caves da montanha e uma pessoa de confiança da família, e isso permitiu-me, desde logo, desde pequenino, brincar nos túneis das caves e andar lá de trás para a frente. E depois, à medida que fui crescendo, a verdade é que socialmente a Bairrada, toda a gente estava de alguma forma ligada ao setor, ou porque produzia uvas, ou porque tinha alguém na família que trabalhava numas caves, e esta questão do espumante é algo que é muito presente aqui na nossa região. E quando chegou a altura de decidir o que é que, qual era o caminho que eu iria seguir, eu confesso que na altura nós estávamos numa mudança, e havia uma ligação grande ao ambiente, às engenharias do ambiente, mas a certa altura o apelo da agricultura e do poder fazer algo que me desse prazer, porque socialmente era muito interessante, foi muito decisivo na escolha. A outra questão que hoje em dia é um problema enorme para os estudantes virem trabalhar durante as férias, é que nós aqui havia a tradição de fazermos qualquer coisa, ou ir apanhar umas uvas, coisa que fiz, ou até trabalhar durante o período de vindima em uma das empresas, e eu tive a felicidade de ter integrado aqui a empresa de Sograp na Bairrada, e ali com 16 anos eu achei, não, é isto mesmo que eu quero fazer, é alguma coisa aqui nesta área que eu quero fazer. E portanto foi assim, depois como referiste, fui para Vila Real, e depois de Vila Real já dei umas voltas à minha vida, acabei por trabalhar nos Verdes, acabei por trabalhar aqui na Bairrada, acabei por fazer um período no Brasil, também num desafio diferente, e depois, chegado a uma altura de indefinição aqui na liderança da região, acabei por mostrar disponível, até por alguma insistência de pessoas que me eram próximas, para aceitar o desafio, e estou aqui há quase 10 anos. Pois pá, e ainda bem que o aceitaste, porque eu acho que é muito importante, e temos alguns exemplos, alguém que no fundo teve com a mão na massa, não é? Alguém que é enólogo, que é produtor, porque para além de enólogo tu produzes o teu próprio vinho, portanto sabes bem quais são as dificuldades de um lado e do outro. E eu acho que isso valoriza muito a região, ter alguém à frente que no fundo consiga saber as dificuldades dos dois mundos e no fundo trazê-los o mais próximo possível. Sim, sabes que eu tenho e tinha já na altura essa ideia de que nós podemos trazer excelentes técnicos, mas há regiões, pelas suas características, até nem só características de produção, características sociais, onde é fundamental saber e conhecer as pessoas com quem se trabalha e com quem se fala. Eu acho que essa vantagem, como eu te disse, o meu pai esteve no setor muitos anos, e eu conhecia um bocadinho a realidade, quer das casas grandes, quer dos produtores mais pequenos, o facto de ter trabalhado durante alguns anos numa cooperativa, também a realidade cooperativa, e acho que isso no início foi muito importante para eu poder bater às portas e ter a porta aberta para pelo menos falar e discutir a região.
acho que a Bairrada é isso mesmo, é uma região socialmente diferente, que teve no seu passado momentos muito diferentes e que tem hoje uma realidade bastante distinta daquela que tinha há 30, 40 anos. Não é? E esse conhecimento da realidade local foi muito importante na gestão de sensibilidades, que eu acho que é sempre necessário e que continua a ser necessário, mas naquela altura, tu que conheces o setor, sabes que naquela altura um miúdo de 37 anos vir para a frente de uma comissão, ainda por cima numa região tão tradicional como a Bairrada, pronto, foi muito questionado no fundo, esse caminho, mas eu, sem falsas modestas, acho que me tenho saído, eu e as pessoas que me acompanham, que me tenho saído de forma suficiente, pelo menos. Sem dúvida. De boa forma. Olha, o que é para ti a região da Bairrada, tu já explicaste um bocadinho, não é? Tu és daí, nasceste aí, mas o que é que a região te diz, para além de ser a tua casa, o que é que a região te diz, o que é que ela te faz sentir? Eu acho que a nossa região, é engraçado, nós fizemos um trabalho muito interessante há 3 anos de rebranding da marca e da comunicação da região. E ao fazermos esse trabalho, ao levantar aquilo que são as valências que a região encerra em si própria, nós temos o setor vitivinícola, que é fundamental, e que a Bairrada só existe verdadeiramente pelo setor vitivinícola, porque de resto é uma utopia. As pessoas dizem que são da Bairrada porque é uma região que está aqui, mas o único mapa que existe da região, verdadeiramente, e que as pessoas se podem guiar, é o mapa vitivinícola, não há outro. Mas a verdade é que a Bairrada, estando aqui entre Aveiro e Coimbra, é uma região que tem algumas particularidades que faziam dela um refúgio. E um refúgio de quem? Um refúgio, por um lado, de uma série de empresários que viam aqui uma região apaixonante e desafiante e que vieram investir nela muitas vezes sem a lógica natural do negócio. E, por outro lado, uma região onde os académicos, e nomeadamente os que estavam ligados quer à magistratura, quer à medicina, vinham também aqui, entravam na região para se afastar um bocadinho daquilo que era a sua rotina, o seu dia-a-dia. E isto criou aqui uma certa ideia de que se vive bem na Bairrada, e por isso hoje em dia a assinatura Bairrada Terras de Bem Viver. E desde logo porque estamos perto do mar, estamos junto à serra, porque estamos aqui num eixo de passagem entre as duas cidades mais importantes do país, porque temos termas, porque temos uma das matas mais bonitas que podemos encontrar, eu diria, em toda a Península Ibérica, e porque temos um conjunto de valências que nos permite realmente vir aqui desligar um bocadinho de uma forma que não necessitas de fazer 300 km para o fazer. Né? Isto em termos de globais de região. Depois falarmos de região vitivinícola. Não acho que a região tem, desde logo, uma região que não é assim tão grande geograficamente, teve e tem a capacidade de ter gente influente no setor vitivinícola no país ao longo dos anos. Algumas das pessoas mais conhecidas mundialmente como produtores de vinho em Portugal estão na Bairrada, ou têm ligação à Bairrada. E eu acho que isso é um valor. Algumas das empresas mais antigas do país, nomeadamente as empresas comerciais, são da Bairrada. Isso, historicamente, também justifica o caminho que a região fez. Nós somos uma região que, por exemplo, em relação à região vizinha do Dão, o Dão tem mais de 110 anos de demarcação e a Bairrada tem pouco mais de 40, porque aqui era uma zona, estando nós próximos aos portos, quer da Figueira, quer de Aveiro, quer de Leixões, era uma zona de preparação e luteamento de vinhos de embarque. Isso ficou aqui. A questão dos espumantes, esta felicidade que nós tivemos de ter aqui a estação de pomologia na altura e ter uma pessoa como a Engenheiro Tavares da Silva, que há mais de 130 anos resolve começar a fazer experiências nesta área, fez com que se situasse aqui o grande hub de produção de espumantes, mas mais do que isso, foi importante também a capacidade que a região aqui à volta tinha na metalomecânica para copiar as máquinas que se iam buscar à França em segunda mão e poder produzir
todos os artefactos que eram necessários para a produção de espumante, desde os mausoléus até às cápsulas, tudo acabou por ter aqui um impacto grande económico e social. Agora, se tu me perguntares, a região hoje em dia é o quê? Eu acho que a região é em primeiro lugar, uma das regiões guardiãs daquilo que se fazia em Portugal, porque ainda temos muito aqui a cultura do vinheron, do viticultor engarrafador. Aqui ainda é muito forte. E, por outro lado, é sem dúvida a região onde se respira espumante, ou seja, aqui, e tu conheces aqui as casas, se tu fores à casa de alguém não te oferece outra coisa, o que te oferece é uma tacinha de espumante. Depois, obviamente que há aqui uma junção muito feliz, a questão do leitão, que ajuda nesta harmonização, mas eu acho que se me perguntarem para definir a região, eu diria que é isso mesmo, são terras de bem viver, são terras onde tu podes vir e por muito que digam que os bairradinos são difíceis na discussão, a verdade é que eles estão sempre disponíveis para essa mesma discussão, nomeadamente se for à mesa. E eu acho que isso é algo muito feliz e algo que é muito tradicional. Eu diria que nós somos um reduto da nação aqui nessa parte de ao mesmo tempo discutirmos muito, mas estarmos sempre disponíveis também para essa discussão e por conseguindo para avançar. Sem dúvida, olha, de grandes marcos históricos, naturalmente temos aqui os primeiros ensaios de espumantes, mas antes disso, para mim uma das riquezas que até é pouco falada na Bairrada e que eu presenciei e que no fundo e tentei engarrafar, são vinhas com, algumas delas com 200 anos. Sim. Como é que se aguentaram vinhas com 200 anos, que passou uma filoxera por elas e que passou, no fundo, num estado novo em que também mandou arrancar as vinhas da Bairrada? Como é que elas persistiram? É a teimosia do bairradino, é isso? Eu acho que é um bocadinho também, até porque essas vinhas mais antigas muitas vezes têm depois questões associadas à sua rentabilidade. E essas vinhas mais antigas muitas vezes estão em produtores que entregavam ideias cooperativas, portanto, as contas às vezes não eram o mais importante, era a paixão por manter algo que tinha sido do meu pai ou do meu avô. E eu acho que isso existe muito na Bairrada, aquilo que eu dizia há pouco, essa ligação emocional é uma coisa que existe muito na região, ponto 1. Depois eu acho que existiram aqui, por muitas modas que a região tenha passado, existiram aqui alguns guardiões, os tais viticultores engarrafadores, muitos deles que nem são conhecidos. Tu conheces porque passas por aqui, mas pessoas que engarrafam e que muitas vezes não têm a rótula, mas têm ali 1000 ou 2000 garrafas para mostrar aquilo que é a realidade da região. E essa expressão natural da nossa região através das vinhas velhas tem uma outra tem um outro fator muito positivo, é que completa-nos a narrativa. Há muita gente que diz que a narrativa é algo que é fundamental para valorizar um vinho, e a verdade é que nós não precisamos de inventar narrativa porque a temos na região, porque temos esse histórico na região. A questão das vinhas velhas, a questão do field blend, nem todas as vinhas velhas tintas, ou maioritariamente tintas, eram apenas de vaga. Muitas vezes não eram só sequer de uvas tintas, havia o tal field blend que se equilibrava e que todos os anos dava origem a vinhos muito equilibrados. Nós tivemos e temos ainda hoje vinhas velhas muito por teimosia de quem acha que elas que são fundamentais para nós termos de alguma forma uma certeza sobre o futuro. Olhar muitas vezes para o passado permite-nos compreender melhor o tempo que estamos a atravessar, mas ter certeza sobre o futuro. E eu não tenho dúvidas nenhumas que se há a região, e eu diria, quer nós, quer o Dão, nos vinhos tranquilos que têm essa capacidade de ter disponível um histórico que lhe permite perspectivar o futuro, essa é a região da Bairrada, sem dúvida nenhuma. E é um histórico que é vivo, porque podemos prová-lo engarrafado, mas também podemos ir ao terreno e olhar para essas vinhas e perceber um bocadinho o que é que dali vem. Olha, qual é a situação atual da região e o que é que, como é que vês o que estamos a passar agora e que projetos tem a região para o futuro?
Então, eu acho que nós perdemos muita área de vinha ao longo dos últimos, eu diria, 20 anos e estabilizou nos últimos 7, 8 anos. Há aqui um momento em que a região da Bairrada chegou a ter 5 cooperativas ativas. Hoje em dia, praticamente só tem a adega de Cantanhede, que é uma das excelentes adegas cooperativas do país, mas esse tecido cooperativo que produzia a maior parte do vinho, que depois era engarrafado pelas casas comerciais, e eu não conheço outra região que em tão poucos quilómetros tivesse tanta casa, as tradicionais caves, a engarrafar e a fazer blends de vinhos, independentemente muitas vezes da proveniência, a engarrafar e colocar no mercado. Daí que a demarcação tenha sido relativamente recente. E, portanto, eu diria que este desaparecimento do setor cooperativo, a par com aquilo que era uma realidade destas caves que não produziam 1 quilo de uvas, que não produziam 1 litro de vinho e que nos últimos 20 anos fizeram exatamente o caminho de começar a ter as suas próprias uvas, a sua própria vinificação, fazer contratos de longo prazo com alguns dos produtores dessas mesmas uvas, faz com que tenhamos hoje uma realidade completamente diferente do que tínhamos há 20 anos. Em 2000, a realidade da região era uma, eu diria que 70% do vinho era produzido pelas cooperativas, hoje em dia 70% do vinho é produzido por produtores particulares, ou seja, casas comerciais. Essa é uma realidade muito distinta que faz com que, se uma casa todos os anos produz vinho, vai ter que lutar mais pela valorização dessas uvas e desse vinho. Até então, como tu sabes, as casas comerciais compravam vinho, muitas vezes se o já tivessem vendido. E se não o tivessem vendido, quem ficava com o menino nos braços era quem produzia a granel. Hoje em dia, estas empresas têm vinho todos os anos que têm que vender e valorizar. E, portanto, eu diria, este momento que nós respiramos tem muito a ver com isso. Estas casas trouxeram também mais tecnologia, mais conhecimento para o terreno. E o que eu diria é, apesar de nós termos hoje em dia menos hectares em produção, a produção não diminuiu assim tanto como seria de esperar. Ou seja, nós passámos de cerca de 11 mil hectares, estimamos nós, para 5 mil hectares, 4.500 hectares, mas a produção passou de cerca de 26, 27 milhões para 20 milhões. Ou seja, tem andado aqui entre os 18 e 20 milhões. O que quer dizer que não perdemos o que seria equivalente aos hectares, quer dizer que estamos a produzir com mais rentabilidade, e isso tem a ver com conhecimento, como tu sabes. Este é um ponto que eu considero que é importante para se perceber a trajetória. Depois, há uma aposta muito forte nos espumantes. A produção de espumantes aqui na Bairrada, durante muitos anos, era elaborada essencialmente com vinhos provenientes de outras regiões, nomeadamente regiões mais frescas e mais altas. Hoje, porquê? Porque aqui produzia-se essencialmente para vinhos tintos, e o que não servia para vinhos tintos, às vezes descolorava-se e dava para espumante. E, portanto, o que acontece? Nos últimos 20 anos, eu diria 20, 30 anos, segundo o quadro comunitário, entrada de tecnologias de vinificação completamente diferentes, entrada de gente nova, também foi fundamental. Como tu sabes, durante muitos anos as cooperativas, quem é que fazia os vinhos? Eram os técnicos do Estado, que iam lá olhar por aquilo, tinham um adegueiro, e muitos deles eram muito bons, não tenho ligado, mas iam lá olhar para aquilo quando era a altura de vindima, e mais a se tratar e para a frente, mais para trás. Isso, sem visão comercial, sem visão de... Exatamente, é para transformar uvas em vinho, ponto, e não estragar, não é? E, portanto, hoje em dia essa presença, esse direcionamento, desde logo na produção de uva, se queremos vasos espumantes, se queremos brancos, se queremos tinto, tem feito aqui um caminho, e eu acho que hoje em dia, acima de tudo, o que acontecia na região, que era, e que se dizia, em 10 anos temos 2 anos de muito bons, temos 3 ou 4 mais ou menos, e o resto não se pode aproveitar nada, ou vai tudo para outros subprodutos. Hoje em dia, a realidade é que nós temos tido colheitas consecutivas de grande qualidade. Isso tem a ver com estar no terreno, com estar atento e com a direção que queremos na viticultura para o produto que depois queremos colocar no mercado. Eu acho que isso tem sido fundamental para a região que temos hoje. Acho que, felizmente, e voltando àquilo que estávamos a falar no início, temos preservado
algumas das certezas que são exatamente algumas destas vinhas velhas que ainda é possível encontrar. E aqui isto é muito, como tu dizias, teimosia, porque nem sempre é fácil retirar o valor comercial que tens que retirar numa vinha velha, mas felizmente também tem existido alguma daquela que é a inovação, ou que nós consideramos inovação hoje, é um regresso ao passado com melhores condições. É um regresso ao passado com mais conhecimento, com melhores condições microbiológicas em adega, e isso tem possibilidade de valorizar essas mesmas vinhas. Então, e o que vês e o que projetas no futuro da região, no fundo, é esta grande aposta nos espumantes, Sim. no fundo, que estão a afirmar a região e que depois, ligadas ao leitão da bairrada, um casamento perfeito. Isto é a melhor forma de exportar um país, não é? É trazer cá estas pessoas, beber o nosso espumante e provar o nosso leitão. Na parte dos tintos, e vou entrar já na pergunta a seguir, ou seja, há a denominação de origem controlada bairrada, e depois também há aqui a beira Atlântico que se cruzam territorialmente. Para onde é que vês o futuro? O futuro da bairrada é só a Baga e a Maria Gomes e o Bical, ou há aqui, ou achas que vai acontecer o que aconteceu há 30 anos atrás, 40, em que se começou a trazer merlots e começou a importar uvas de fora da região, ou o foco vai ser a princesa, a rainha da região? Olha, eu acho, ponto prévio em relação a isso, opinião pessoal, eu acho que a região é mais do que as variedades. Porque é muito mais do que as variedades, porque as variedades se expressam de forma diferente consoante o local onde estão. E nós temos uma região que é muito distinta, às vezes de quilómetro para quilómetro, e os solos passam com facilidade de argilo-calcários a franco-arenosos aqui com alguma facilidade. O que nós temos, que é certo, é esta influência atlântica, isso para mim é óbvio, mas eu acho que, como em qualquer negócio, e nós não nos podemos esquecer que isto é um negócio, a aposta deve ser em produtos consistentes. E eu acho que a verdade é que nós temos até uma responsabilidade em relação ao espumante nacional, e temos conseguido ao longo dos anos, nomeadamente depois que existiu esta mudança, produzir boas colheitas de base espumante, boas colheitas brancas, boas colheitas de rosés, e nos tintos, embora cada vez mais exista consistência, também por introdução de conhecimento, a verdade é que se oscila sempre ainda um bocadinho mais. Até porque o ciclo, como tu sabes, é mais longo e, portanto, o risco é maior. Eu diria que a aposta passará sempre por este conhecimento adquirido ao longo dos anos na área dos espumantes. Eu acho que vai passar mais pelos brancos. Eu acho que nós temos brancos extraordinários e fala-se pouco disto. E muito consistentes. E acho que nos vinhos tintos nós vamos ter cada vez mais menos vinho, mas melhor vinho. Ou seja, vinhos que se diferenciam, vinhos que eventualmente até não são para toda a gente comprar, mas que quem conhece e quer aquele vinho paga o valor. Pronto. Dito isto, e entrando nas castas, desde logo a questão do espumante. Nós temos um estatuto na região que pensou nas castas para branco, as castas para tinto e para espumante vale tudo. Esse é talvez o primeiro caminho que nós estamos aqui a definir, não este ano, porque este ano temos aqui umas alterações estatutárias que temos que fazer, mas durante os próximos 2 anos alterar o estatuto que permite a utilização de variedades para espumante, porque se fizermos um benchmark, e nós fizemos esse trabalho, não há nenhuma região do mundo que pense em espumantes e que autorize 20 e tal castas. A coisa é mais ou menos definida, há um conceito de produto que é definido, e portanto nós temos que o fazer, e aqui não será nada difícil, porque nós fizemos inquéritos, passar destas 25 ou 26 castas para 6 ou 7. Porque é aquilo que as pessoas utilizam, depois poderá haver aqui uma exceção, mas é aquilo que as pessoas utilizam. Isto no espumante. No caso dos outros vinhos, eu diria que nós nos brancos estamos muito bem resolvidos. A discussão em torno dos brancos é muito simples, porque Maria Gomes, Fernão Pires, não?
Depois é bical e cercial. Com muita pena minha, temos assistido a algum desaparecimento do bical, mas que se está agora a começar a recuperar. Cercial, arinto, uma casta transversal a Portugal, e para além destas, o que é que existe aqui? E o que é que existe que tenha vindo para ficar? Essencialmente, Sauvignon Blanc, algum, e o Chardonnay, que é essencialmente para espumante. Nos tintos, bom, nos tintos é aquela discussão que tu conheces, que eu acho que quem nos ouve se calhar também conhece. A verdade é que eu acho que nós temos que nos diferenciar. Se queremos produzir valor, temos que nos diferenciar. E a verdade é que a nossa comunicação passa sempre pelo aquilo que nos pode diferenciar, e aí tem sido a vaga que muitas vezes anda às costas com a região. Mas isto não quer dizer que nós possamos ou que devemos desprezar aqueles que fazem excelentes vinhos com outras variedades, desde que eles sejam vinhos que respirem a bairrada. E a verdade é que em solos tão diversos e condições e com tantos microclimas, se calhar a razão pela qual a vaga brilha hoje mais do que brilhava há 10, 15 anos, é porque ela foi retirada de alguns sítios onde realmente não produzia bem ou não produzia qualidade. E, portanto, também é preciso equilibrar isto. Eu acho que nós temos, que os produtores podiam aproveitar algumas armas que temos, como o clássico, não é consensual, porque o clássico, na altura, em 2002, quando se abre o portão das castas, naquilo que é os estatutos da bairrada, foi criado para preservar exatamente aquilo que eram os produtos até 2002, que eram essencialmente vaga, portanto, o clássico obriga a 50% de vaga, e depois apenas as castas que faziam parte do anterior estatuto, as mais tradicionais da região das Beiras, tipo da Pinheira, o Alfrocheiro, e que ainda existem aqui ou ali, as que podem integrar esse lote. E eu acho que na altura, em 2002, quando isso foi elaborado, ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Aquilo foi feito, mas ninguém promoveu. Isso não promove, não tem valor. E a verdade é que nós fizemos aqui há uns 4, 5 anos alguma promoção dessa ideia de voltarmos a ter a palavra clássico nos rótulos, ou bairrada clássica, que é assim, e temos vindo a ter alguns produtores a subscrever essa ideia e a fazer esse tipo de produtos. E eu acho que isto, em termos genéricos, será um bocadinho o futuro da região. Espumantes, brancos, rosados, é possível fazer todos os anos com extraordinária qualidade. Tem-se visto rosado. Eu acho que nós estamos numa grande mudança no país na abordagem ao vinho rosado, sem desprimor para aqueles que são as grandes marcas de Portugal, que muitas vezes são rosados, mas que são rosados de uma determinada tipologia. A verdade é que nós temos feito em Portugal, em todo Portugal, e na bairrada também, rosados de excelente qualidade que podem competir com os melhores do mundo. E depois nos tintos eu acho que nós vamos ser cada vez mais clássicos e vamos voltar à origem cada vez mais, mas não se esqueçam que na bairrada se faz vinho com algumas variedades internacionais há mais de 40 anos. E portanto é essa junção que temos que cuidar. Agora, se queremos promover a região, não me parece que possamos promover a região à volta de algo que é internacional. Eu acho que devemos promover à volta da bairrada, e quando é para diferenciar através das castas, das nossas. Eu acho que essa parte fica muito bem resolvida com o bairrada clássico, na questão do tinto e da baga, porque o bairrada clássico é o que era a bairrada antes de serem introduzidas as castas internacionais. E dessa forma acaba por resolver, pelo menos momentaneamente, acaba por resolver o que é a bairrada, porque se isso for bem comunicado e se houver realmente uma força de mais produtores, no fundo, a utilizarem essa menção e a trabalharem um bairrada clássico, fica, na parte dos tintos fica resolvido. Sim. O caminho dos espumantes, vê-se que vai ser longo e sempre em melhoria. Os brancos, para mim, é das coisas melhores que a bairrada tem. Realmente o clima, o solo, entrega facilmente qualidade acima da média. Portanto, e é fácil perceber que a bairrada vai continuar o seu trabalho e com muitos melhores resultados, porque hoje em dia é uma região que quem percebe de vinho sabe que a bairrada é mesmo especial. Isso eu não tenho dúvida. É muito promissor. Entretanto, já falámos sobre a área de vinha.
já falámos sobre cooperativas. No fundo, neste arranque de vinha, plantação de nova, nesta diminuição a mais de 50% da área plantada, o que é que aconteceu aos produtores? Sim. Não de uva, ou seja, os dois. Sim. Consegues quantificar quantos viticultores ficaram e quantos são os produtores de vinho na região? É assim, eu consigo quantificar que nós temos registados na região cerca de 2.500, 2.700 produtores de uvas. Mas como sabes, a parcela aqui é tradicionalmente pequena e por isso é possível encontrar vinhas velhas, porque é pequena e, portanto, as contas nem sempre são do ponto de vista do financeiro, não é? A verdade é que nós, como disse há pouco, tínhamos 5 cooperativas, ficámos com uma, que é uma das referências do país, mas a verdade é que é só uma. Nós temos um conjunto ainda de operadores tradicionais, as tradicionais caves, relevante, muito relevante mesmo no país, pela quantidade de vinho que engarrafam e pelas marcas que colocam no mercado. Temos uma franja de vitivinicultores engarrafadores ou de produtores de pequena dimensão, também muito interessante. Aliás, alguns dos mais conhecidos de Portugal estão aqui, estão nesta reunião, e batem-se muito por essa figura de alguém que faz vinho apenas com as suas uvas, independentemente se o ano foi bom ou se foi mau, e não compra vinho e não compra uvas, portanto, e isso é algo que é preciso, eu acho que é preciso também dar valor em Portugal e comunicar melhor. Temos projetos muito interessantes de pessoas que olharam para a região, que viram potencial e que fizeram contratos com produtores de uvas ou com produtores de vinho e que os ajudaram e têm ajudado a direcionar melhor as suas produções. Temos uma realidade muito distinta. Nós temos entre Bairrada e Beira Atlântico, temos cerca de 130 engarrafadores inscritos, o que é muito, tendo em conta que não certificamos assim tanto. Nós, num ano bom, certificamos 7 milhões de litros. Não é tanto assim, é cerca de 35% daquilo que produzimos. Temos... Desses 7 milhões de litros, o que é regional e o que é denominação de origem? Tens isso de cabeça? Sim, são 3 milhões e meio de regional, entre todos os produtos, e o restante de denominação de origem. Continua a ser mais denominação de origem. Nós quando chegámos aqui, há cerca de 10 anos, certificávamos 900 mil garrafas de espumante, hoje em dia certificamos 3 milhões e meio. E, portanto, esses 3 milhões e meio dão, embora desses 3 milhões e meio, cerca de 1 milhão é Beira Atlântico, não é Bairrada. Pronto. Mas isto dá uma ideia dos equilíbrios e do quão importante a região, o espumante é para a região. A razão de ser Beira Atlântico e não ser Bairrada é territorial, porque as castas... É também territorial, mas prende-se essencialmente com uma coisa. A Bairrada não aceita qualquer outro método que não seja o método clássico, enquanto que o Beira Atlântico tu podes certificar como cuba fechada ou como fermentação em garrafa sem ser método clássico, ou seja, sem 9 meses de estágio. E isso muitas vezes tem algum interesse para produtos que os produtores querem colocar no mercado mais frescos, mais aromáticos. E é um preço mais competitivo também. E é um preço mais competitivo, exatamente. E, portanto, nós no Beira Atlântico temos cuba fechada, fermentação em garrafa, eu diria, e método clássico, e na Bairrada temos só método clássico. Isto dos espumantes, eu acho que nós, nos espumantes em Portugal, vamos sofrer nos próximos anos, e vai ser rápido, uma transformação muito grande. Porque há um interesse nacional nos últimos 5 anos por espumante que não existia. Casas de outras regiões que vêm aqui espumantizar, ou levam daqui a tecnologia e os técnicos para espumantizar nos seus lados, porque é realmente uma aposta. O mercado mundial continua a crescer a mais 2 dígitos no espumante, que é engraçado porque toda a gente, quando se fala em espumante, fala-se em champanhe, mas o mercado cresce à custa dos italianos. E não à custa em termos de volume, não à custa do champanhe. E eu acho que nós em Portugal, e nós temos defendido isso, e nós precisamos de muito conhecimento. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas perguntam muito, mesmo aqui na Bairrada, porque é que se continuam a plantar muitas castas internacionais, tendo nós um portfólio de cerca de 250. Eu acho que isso tem a ver com conhecimento, Hélio, que é nós, se quisermos plantar
o Chardonnay para espumante, sabemos qual é o clone, sabemos em que terreno é que o vamos colocar, sabemos em que porta-enxerto é que o vamos colocar. E se quisermos plantar, se calhar vaca ou triga nacional, não temos esta informação disponível, e se a tivermos, depois não temos material vegetativo para fazer. E se nós não resolvermos isto, e não pusermos quem produz conhecimento, quem tem capacidade de produzir, a produzir conhecimento para aqueles que necessitam desse mesmo conhecimento, de nada nos vale ter enormes recursos endógenos se não os pusermos a nosso favor, até com esta questão das alterações climáticas. E isto fazendo esta ponte para o espumante. Se nós quisermos afirmar o espumante português de forma no mercado internacional, nós temos que o conceptualizar. O que é isto de espumante português? É o blend típico de champanhe, e não há Chardonnay, ou é outra coisa qualquer? Há 3 ou 4 castas que nós possamos daqui a 10, 15 anos dizer estas castas têm melhor espumabilidade, estas castas têm melhor aptidão para vinhos de guarda, vamos fazer vinhos de reserva para fazer espumante em Portugal. Eu acho que temos todos que pensar isto desde a viticultura até o marketing, até ao mercado, e para isso acho que será fundamental que se instale o tão prometido polo de inovação pelo Governo aqui para a região da Bairrada, mas que será um polo nacional. Eu não tenho dúvida que o conceptualizar disso será uma evolução gigantesca para a Bairrada, e não só. As outras regiões precisam, se calhar não no espumante, mas no fundo na sua tipicidade, todas elas de certa forma precisam de um pouco deste fixar conceitos para quem nos vê de fora e que não conhece o que são as regiões em Portugal, facilmente numa prova cega consiga perceber, não, isto é um Alentejo, isto é um Dão, isto é um Bairrada, isto é um Douro, e isto ainda está sendo feito empiricamente pelos produtores, mas não conceptualmente por cada uma das regiões. Eu acho que esse polo daria grandes avanços naturalmente no espumante, mas em tudo o resto que eu acho que Portugal precisa, e tem-se falado aqui um pouco disso, que é excelente. Como é que estão as vendas nacionais e exportação, uma vez que o espumante, e é o que estamos a falar agora, o espumante da Bairrada é muito consumido internamente. Sim. Mas como é que estão as vendas da região, não só de espumante, mas de vinhos tranquilos? A região, no global, a região exporta cerca de 25% a 30%, o que não é muito mau, mas espumante quase não exporta. Pronto, vamos ser objetivos. Espumante é alguma coisa para o mercado da saudade e pouco mais, pelo menos pouco mais significativo. O curioso é que eu acho que começa, não é pelos espumantes da Bairrada, é pelos espumantes portugueses, começa a existir algum interesse. Eu vi com muita curiosidade, por exemplo, há pouco tempo, um tender para o mercado da Escandinávia, um tender significativo para aquilo que é a realidade portuguesa, de cerca de 65 mil garrafas de espumante, onde eles pediam espumante não era só da Bairrada, portanto era de 3 regiões, a hipótese era 3 regiões DOCs nacionais, mas com 18 meses de estágio. E isso apontava para algo, porque eu acho que aí, lá está, tem-se vindo a fazer algum trabalho de formiguinha, pequenino, com essa importância de que se é método clássico tem que ter estágio, não tem que ter apenas o estágio obrigatório, tem que ter um bocadinho mais. E eu acho que isso é importante, mas voltando a números, nós exportamos cerca de 25%, um bocadinho mais em anos bons daquilo que produzimos. Grande fatia dessa exportação é Barato-Atlântico. Exportamos, o nosso melhor mercado é o Brasil, seguido do Canadá. Cada vez, nos vinhos tranquilos, nos DOC Bairrada, cada vez se exporta mais valor. Ou seja, os produtos que saem, não sendo de grandes volumes, são produtos que nós vemos ser bastante valorizados. E isso há um trabalho feito por uma série de produtores da região, muito mais do que o trabalho da Comissão Vitivinícola, porque nós a nível internacional fazemos muito pouco, que está a dar os seus frutos e que está a ajudar a posicionar
a região num patamar de valorização muito importante, e aí sim não são os espumantes, são os vinhos tintos, nomeadamente os vinhos tintos clássicos, e muito com a Baga a brilhar, eu diria, nesse mercado internacional. Então eu pego aí para a última pergunta, ou seja, de que forma vês, e já falámos aqui um pouco do futuro da região, mas de que forma vês, é esse o caminho da Bairrada, que no fundo cria o seu nome por cima, tendo a Baga e os vinhos tintos de Baga, no fundo, que são realmente diferenciadores? Eu acho duas coisas, rapidamente. Qualquer região, e a Bairrada não é diferente, e sofremos muito porque isso não aconteceu num passado não tão longínquo. Qualquer região, quando se fala de vinho de Bairrada, tem que ter um padrão médio bom. E depois tem que ter as estrelas. E nesse padrão médio bom, médio alto, cabem muitas escolhas e muitas opções. Nas estrelas, temos que ter aquilo que nos diferencia. Eu acho que aquilo que tem feito a região brilhar fora do país, não tenho dúvida nenhuma, são os vinhos tintos, e muitos desses vinhos tintos, para não dizer todos, têm na sua base Baga. Podem não ser só de Baga, mas têm na sua base Baga. E isso faz com que o consumidor internacional venha procurar, venha procurar essa diferença e esteja disponível para pagar esse valor. E depois, eu acho que o futuro da região na parte internacional passa por aqui, mas lado a lado nós temos que fazer este caminho no espumante. Se não for com o polo da inovação, temos que ser nós a fazer como fizemos com o projeto de Baga Bairrada, de alguma forma colocar, fazer diferente, mas fazendo bem. E eu acho que nós, se tivermos no espumante uma fatia importante e garantida e consistente daquilo que é a produção da região, complementada pelos brancos e rosados, e depois estivermos nos tintos as estrelas, aqueles vinhos que ficam na memória de quem os prova e que a pessoa não se importa se é um bocadinho mais caro, acho que o caminho é esse. A região é uma região onde não é fácil produzir e não é barato produzir, sabes isso? Portanto, as uvas aqui ficam-nos um bocadinho caras, e eu acho que, tal como vejo o vinho nacional, mas vendo a Bairrada como um pequeno Portugal, nós temos que ir pelo valor. Nós não temos capacidade para competir custo-benefício com o mercado internacional, temos que ir pelo valor. Esta discussão é uma discussão grande, porque não é só aumentar preço, quando se fala em aumentar valor. É preciso fazer um caminho, não é dobrar o preço de hoje para amanhã, como vemos alguns produtores fazer, e está feito. Se é preciso aumentar o preço, não. É preciso, essa criação de valor tem que ter um trabalho de base que custa muito, muito dinheiro, que leva muito tempo até acreditar em nós, que leva muito tempo, mas eu acho que nós temos que fazer isto um bocadinho como quem planta as árvores para produzir barricas, que é, plantam hoje para a geração seguinte cortar, e nós queremos fazer isso, temos que fazer para os que vêm a seguir, e eu acho que aqui na Bairrada temos todos que ter essa consciência. Nós que dizemos mal daqueles que nos antecederam, temos que fazer com que aqueles que nos substituírem digam um bocadinho melhor de nós do que nós dizemos dos anteriores. É isso mesmo, e eu acho que isto demora muito tempo. Nós, e aqui digo nós, a nossa geração tem a sorte de estar a viver uma revolução por todo Portugal, no fundo, na parte vitícola. A Bairrada é um dos melhores exemplos disso. No fundo tem vindo a crescer o seu valor ano a ano, com muita calma, mas atraindo produtores de fora que vêm valorizar, que vêm colocar a Baga num pedestal, e isto demora muito tempo, porque primeiro é preciso fazer, depois é preciso envelhecer, depois é preciso estar lá fora, depois é preciso de lá fora olharem para nós, virem cá, portanto, isto demora, e com a Baga não se pode ter pressa. É verdade, mas eu digo sempre, é uma das coisas que eu já dizia antes de estar aqui, as pessoas não se podem ter todas enganado. E se nós temos da região, alguns dos nomes, para não dizer quase todos os nomes mais sonantes a trabalhar na região, seja de enologia, seja de pequenos produtores, seja das grandes empresas, se olhares para a região tem, se calhar, das 5 melhores empresas do país, ou das maiores empresas do país, a região tem 2, 3,
ou 4. Portanto, isto se calhar não podemos estar todos errados. É um bocado isto. E, portanto, eu acho que nós futuro teremos, acho que eventualmente até vamos ainda ter um bocadinho menos de vinho, mas aí, o segredo passará por valorizar essas uvas, desde logo as uvas e o vinho, porque eu acho que nós falamos muito de vinho, e nas CBRs falamos muito de vinho, mas não nos podemos esquecer que o nosso país tem que valorizar o vinho, para valorizar as uvas, para valorizar uma atividade, isto agora fala-se muito nisto, mas é a verdade, que tem que ser sustentável, tem que fixar a população e tem que nos tornar um país mais equilibrado. E, portanto, eu acho que nós, as denominações de origem e as marcas coletivas, são vetores fundamentais para valorizar aquilo que é local. Algo que não se pode deslocalizar. Certo, porque pá, sem o viticultor, agricultor, pá, também não há vinho. Quando tu falas das vinhas velhas, aquilo que muitas vezes mais admiro nas vinhas velhas é quem as trata. Porque quem sabe e quem conhece a realidade de há anos e anos e que tem o historial, não é? Que tem com ele, pode ser muitas vezes empírico, mas tem com ele os dados. Nós agora andamos aí todos com a inteligência artificial a recolher dados, não é? Mas os dados estão muitas vezes nas mãos, na cabeça de uma pessoa ou duas, não é? E em função até do clima do ano, as pessoas sabem como é que vão. E por muitos estudos que nós tenhamos, muitas vezes precisamos desse input para fazer a diferença. Não é? E a bairrada é muito rica nisso e, portanto, Verdade. o futuro vai ser ainda mais fácil. Pedro, pá, obrigado. É um prazer. É um gosto. E falar sobre a bairrada é algo que me entusiasma, porque é realmente uma das regiões muito especiais de Portugal. A vocês que nos ouviram, muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Vai haver mais histórias, vai haver mais pessoas e vai haver mais Portugal. Obrigado a todos e saúde.